Então, ótimo, começou a gravar. Então, dando continuidade então à nossa semana de planejamento, a gente vai falar um pouco sobre extensão e monitoria nos tempos remotos. Então, inicialmente, eu quero agradecer a professora Gláucia, que é a presidente da ACAEX, por ter aceitado o convite, a Sara, que é a nossa coordenadora de monitoria, também por ter aceitado o convite. É muito bom para a gente poder ouvi-las nesse momento. Então, eu passo a palavra agora para a professora Gláucia, para falar um pouco sobre a extensão. Depois a gente faz uma pequena pausa e depois volta. Oi. Desculpa, a Sara tinha pedido para falar primeiro, tudo bem, porque ela tem um compromisso depois. E o meu é rapidinho. Então tá, sem problema, Sara, é contigo. Tá, eu tenho um evento agora às 10 horas. Hoje começa o EBA e eu sou coordenadora, então eu tenho que falar às 10 horas. Então, perfeito. Eu vou fazer a fala da monitoria e depois a Cris vai auxiliar com as dúvidas no final, tá bem? Então, bom dia a todos. Muito obrigada. Para mim é um prazer poder participar dessa semana. Uma semana que está sendo diferente, mas que está sendo muito produtiva. Bom dia a todos. Bom, o que eu e a Cris a gente pensou para essa semana foi primeiro fazer um esclarecimento a todos vocês em relação ao que está acontecendo com a monitoria e depois a gente abrir um espaço para as perguntas e questões de todos vocês. Como o semestre foi retomado, iniciar-se a partir do dia 31, o edital de monitoria que nós iniciamos em fevereiro, ele passou a ser retomado também. Então, quando o semestre foi suspenso, nós paramos exatamente na parte de convocação dos monitores. Então, essa semana as convocações já foram feitas, não é um processo seletivo novo, nós estamos recebendo muitos questionamentos dos alunos, tem muitos docentes nos procurando também. Os alunos não podem se inscrever, a gente está retomando o processo que já foi iniciado lá em março. Então, são as disciplinas que já constavam no edital, com as vagas que já constavam no edital. Então, não foram abertas inscrições novas. O que vai acontecer é que as disciplinas que não foram preenchidas, nós poderemos abrir um edital de vagas remanescentes. Tá bem? Então, aí sim os alunos poderão se inscrever novamente. Mas uma coisa que tem sido discutida muito na Prograde, e que a gente tem participado das reuniões, é se seria viável ou não termos monitores em tempos de ensino remoto. E todos nós coordenadores, nós fomos unânimes em achar que sim, que os monitores têm condição de nos ajudar. E muitos colegas nos têm perguntado sobre isso, né? O que o monitor poderia fazer ajudando no ensino remoto. Então, os monitores podem participar das salas virtuais, eles podem nos auxiliar com os fóruns de discussão e até com postagem de material, e eles têm muita facilidades com vídeos e material fora, né, do que nós estamos acostumados, então eles podem nos ajudar com isso. Eles continuam podendo ajudar com as correções das atividades, isso é uma coisa que foi muito conversada entre todos os coordenadores, né? A gente não tem como, eu não sei se a gente consegue dar acesso ao monitor apenas pelo Classroom, apenas para correção de atividades, mas a gente pode compartilhar o Drive com ele e ele nos auxilia nessa parte. Os monitores podem participar de todas as atividades que são síncronas, em que o docente e todos os alunos estão ali naquele mesmo espaço virtual. Então, dá sim, lógico, não vai ter nenhum encontro presencial, a gente vai ter que manter contato com esses monitores só pelo e-mail, mas todos temos os contatos deles. Então, o que a gente queria dizer é que vai ser um aprendizado para todos nós, mas os monitores podem contribuir muito com essa dinâmica das aulas online. As bolsas foram todas mantidas, são três mensalidades para esse semestre de 2020.1, que se encerra em dezembro. Se encerra em janeiro, mas os monitores vão receber até dezembro só. E acho que é isso. Se a Cris quiser complementar alguma coisa, acho que é mais importante a gente responder as dúvidas de todos vocês aí. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Sara, eu acho que é isso mesmo. Só enfatizando as datas, a gente fez as convocações essa semana. Então, os professores de cada departamento que estão responsáveis pela monitoria do seu departamento ficam de olho lá no sistema para ver se os estudantes, os monitores, aceitaram a convocação. Eles têm até amanhã para fazer isso. E aí as atividades deles começam, então, no dia 31, junto com o retorno das aulas. Só para enfatizar essas datas mesmo, acho que de resto a Sara falou que era necessário e a gente fica à disposição para mais esclarecimentos. Bom, pessoal, alguma dúvida? Uma questão? Acho que a gente pode deixar a Gláucia falar primeiro, Gustavo, e depois a gente abre para todo Isso, mundo. pode ser. Então, tá. Passo a palavra agora à professora Glaucia. Se surgir alguma dúvida em relação à monitoria, vocês fiquem à vontade. Tem uma dúvida aqui, ô Cris. Você sabe quando vai ter o edital de vagas remanescentes? Cris ou Sara? A previsão de publicação do edital de vagas remanescentes é dia 17, porque o prazo para os monitores aceitarem é até dia 13. E aí, a partir do dia 13, a gente pode convocar segundos e terceiros colocados. Então, a Prograde planeja publicar o vagas remanescentes no dia 17. Então, quem tiver interesse em vagas remanescentes já pode entrar em contato ou comigo, com a Cris, ou com o responsável pelo departamento de vocês, que eles vão passar para a gente essa demanda para a gente elaborar o edital. Lembrando que as vagas remanescentes também podem ser para voluntários, tá, gente? Não necessariamente só para bolsas. Se algum voluntário ainda ficou vaga em aberto, pode abrir para remanescente. Isso. O que não pode é inserir novas disciplinas que não constavam no edital macro inicial, né? Então, às vezes foi criada uma disciplina nova, agora não dá mais tempo. Mas para as outras disciplinas, quantas vagas quiserem, sem limite de voluntário. Tem mais uma dúvida aqui, antes de passar para a Gláucia. O professor Cindy pergunta que ele tem uma monitora que aceitou a bolsa, a monitoria, mas quer trancar o semestre. Ela pode ainda ser monitora? Ou a bolsa vai para o segundo colocado? Se ela vai trancar o semestre, é melhor ela recusar a bolsa para o SIND convocar o segundo colocado. Porque se ela trancar no meio do caminho, aí fica mais complicado, dependendo dos prazos, a gente não consegue passar para o segundo aluno. Então é melhor ela já cancelar agora. Ela recusa a monitoria no sistema e o SIND convoca o segundo colocado. Caso específico, ela já aceitou. Não tem problema, ela pode recusar ainda. Até o dia 13 ela entra lá e cancela. Perfeito. Uhum. Essa aluna, ela pode ser monitora voluntária, por exemplo, ou não? Se ela vai trancar o semestre, não tem porquê, né? Mas se ela não for trancar o semestre e quiser ser voluntária, aí ela recusa a bolsa e o SIM já convoca a segunda para aceitar a bolsa e ela como voluntária, porque ele pode ter mais de um monitor na disciplina. Isso foi previsto no edital. Porque se ela tranca, ela, tipo, ela fica com não fica com vínculo, né? Ela fica trancada, então ela não tem como assumir. O CIGA nem permite. Se ela trancar, o CIGA nem vai disponibilizar ela. O próprio CIGA já elimina se a matrícula estiver trancada. Ela já sai do processo seletivo. Perfeito. Então, o melhor é que ela entre até o dia 13 e cancele essa solicitação de bolsa, uma vez que ela vai trancar. A professora Simone está perguntando se todos têm que recusar no sistema antes da vaga ir para o edital de vagas remanescentes. Sim. Só pode abrir vaga remanescente se as provas que não tiveram inscritos, né, que elas já nem têm resultado publicado nem nada, e dessa parte, quem for convocado, todo mundo tem que recusar. E ela tem que ir convocando um por um até que todos recusem. Aí a gente tem vaga remanescente, senão não tem.
Posso ver com o Cláudio se dá para abrir vaga adicional, quem estiver precisando de mais monitores voluntários. Aí talvez dê para incluir, mas ela tem que chamar todo mundo que está inscrito. Perfeito. Mais alguma coisa? Bom, vou passar para a professora Glaucia. Surgir mais alguma dúvida ao longo da apresentação da professora Glaucia, no final, se a Sara estiver aqui ainda, ou a Cris, elas esclarecem, ok? Obrigado, Sara, por hora. Obrigado, Cris. Gente. Eu passo a palavra para a professora Glaucia para conversar um pouco com a gente sobre a extensão. Bom dia a todos. Gustavo, eu fiz uma apresentação. Como que eu faço para compartilhar? Tem um ícone que está escrito apresentar agora. Tá vendo? Aí embaixo tem o microfone, o telefoninho. Mais para o canto, assim, próximo de onde fica o chat, onde aparecem as perguntas, tem um apresentar agora. Não, tudo bem no Meet, mas ele está no formulários. Daí você vai escolher coloca apresentar agora uma janela. Daí você vai escolher onde está o teu... Tudo bem. Conseguiu? Ele não vai. Na hora que você clicou em uma janela, vai aparecer todas as janelas que está aberta. Num quadradinho. Daí você escolhe a que está a tua apresentação. Pois é, na hora que eu vou escolher, ela sai. Daí aparece clica você. nela e clica em compartilhar. Ou se quiser, Glaucia, eu passo o link. Você. Eu? Compartilhar a tela inteira, que aí vê o computador todo, às vezes fica Pode mais ser fácil. também. Foi agora. Foi. Viu, Glaucia? Deu certo. Então tá bom. Bom, pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas é o seguinte. Estamos vendo sim. Tá dando para ver direitinho. Perfeito. Então tá ótimo. Essa apresentação é rapidinha. Eu fiz para mostrar a situação da extensão aqui do ICB, né? Como que nós estamos planejando a curricularização, tá? Bom, antes disso, eu gostaria de apresentar a CAEX. A CAEX do ICB é denominada Coordenações das Atividades de Extensão e Cultura. Muita gente acha que é Comissão de Avaliação de Extensão. Na verdade, é uma coordenação de atividades, que atualmente eu estou como presidente ou coordenadora, e a Nilza como vice-presidente ou vice-coordenadora. Por que eu estou falando ou? Porque em alguns documentos eu estou como presidente e em outros eu estou como coordenadora, quer dizer, então nem eles entram em acordo. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, fazem parte da CAEX o professor Alexandre, a professora Lídia, professora Luciana, professora Mara, professor Michel e professora Rosângela. E existe uma normativa, essa normativa é de maio agora, de 2020, que alterou, né? Alterou alguma coisa em termos de CAEX e a minuta que já tinha sido feita em 15 de maio de 2018. Por que eu coloquei isso aqui do lado? Porque a professora Mara, ela deu essa ideia para essa logo, e eu tentei fazer no Canvas, mas bem se vê que eu não consegui, né? E aí eu solicitei para alguns órgãos da UFG, né, uma logo para CAEX e CB.
Então, eu quero pedir para o Gustavo, para o Rones, para as pessoas do mais alto escalão da UFG, que nos ajude, por favor, a ter uma logo para a nossa CAEX, tá? Porque ela até hoje não tem. E a ideia foi qual? Fazer esses hexágonos aqui, cada um com uma área de atuação das nossas extensões, e colocar o ICB bem grande aqui no meio, que ficaria legal, tá certo? Eu não sei se eu estou vendo um monte de mãozinha, mas essas mãozinhas de que vão ajudar, parece que é só do primeiro slide, né? Mas, enfim, vamos lá. Esse slide, bem mais sóbrio, era do professor Emiliano, de lá da PROEC. Então, eu coloquei mais colorido nele, e a pergunta que não quer calar é: o que é extensão? A extensão, ela parte da premissa, da lógica, que é uma interação dialógica, interdisciplinar, com olhar regional, com a valorização do saber popular, todos esses aspectos entre universidade e sociedade. Quer dizer, a universidade trabalhando em prol da sociedade e a sociedade dando um retorno para a comunidade. Ou seja, todas as ações têm que ter um público, uma comunidade externa ao UFG. Ações que estimulem, potencializem as relações entre a universidade e a sociedade. Na verdade, é mostrar o que a UFG faz para a sociedade. E a CAEX, ela tem trabalhado em cima desses parágrafos, tá? Por quê? Porque a minuta ainda não está pronta. Então, a gente, resumindo, né? A extensão deve ter como objetivo uma ação que potencialize a relação entre a universidade e a sociedade. Os estudos da UFG devem participar professores, alunos, técnicos, todos, numa troca de conhecimento, né? Então, para o pessoal da educação, é muito fácil pensar isso, mas para as pessoas que são mais da área aplicada, é difícil. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que pensar, não é o que eu quero explicar, o que eu quero que passar, mas é o que a sociedade precisa e tem vontade de aprender. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero ensinar como faz uma lâmina histológica. Então, eu vou fazer um curso para ensinar como faz uma lâmina histológica. Para mim, isso é lindo. Agora, quem que vai ter um micrótomo? Quem que vai ter um microscópio dentro de casa? Que são equipamentos caros. Para quem que vai servir isso? É diferente se eu for lá, por exemplo, nos laboratórios de análises clínicas e tal, e convidar os técnicos, as pessoas que trabalham lá, que podem vir a ter interesse nesse tipo de curso, tá? Mas, na grande maioria, as pessoas de uma comunidade, o que elas querem? Resolver problema de drogas, de lixo, de violência, de dengue, ou seja, problemas que estão ali fervilhando no seu dia a dia. E é isso que os professores têm que ter em mente. No centro disso tudo está a PROEC. E nós temos cursos, eventos, prestação de serviço, projetos e programas, tá certo? Que está tudo bem explicadinho, o que é cada um. Eu ia até fazer uma explicação, mas achei que era bobagem, que ia tomar muito tempo. Está tudo muito bem explicadinho lá na página
da PROEC, o que é cada um deles, qual a duração, qual o objetivo e tudo mais. E o que a CAEX tem a ver com isso? A CAEX, ICB, ela vai precisar analisar todas essas ações do ICB, ver as que estão em dia, as que não estão em dia, e, principalmente, fazer com que eu, no início, me senti como uma criança estudando, porque nós tivemos que começar do zero, de algo que não tem normativas ainda, por isso que eu recorri muito ao professor Emiliano, e aí estimular e superar as expectativas para o ICB. Tá certo? Então, todo mundo sabe o que eu fiquei fazendo domingo. Então, nós temos aqui no ICB 11 cursos desde 2016. Então, estão elencados todos os cursos que são oferecidos lá dentro do CIGA. Gente, isso é aberto ao público, tá? Quem quiser pode entrar lá, ver tudo bonitinho. Tá? Mesma coisa para eventos, nós temos 49 eventos desde 2017 no ICB. Projetos, nós temos 83 desde 2017. E programa, apenas um, Fórum de Licenciatura, tá? O programa do ICB. Então, e daí? Onde eu estou querendo chegar com isso? Tá certo? Eu estou querendo chegar no seguinte: nós temos, então, 11 cursos, 49 eventos, 83 projetos, 3 prestações de serviço e um programa. Ou seja, o ICB atualmente tem 147 ações. Mas a CAEX não pode ter vários pesos e várias medidas. Ela precisa atuar com clareza normativas e, para isso, nós estamos fazendo uma série de reuniões, nós estamos conversando muito, é como o que a Mariana falou, é um paradoxo. Por quê? Porque a distância nos aproximou. Quer dizer, quanto mais distante nós ficamos nessa pandemia, mais próximo nós ficamos. Por quê? Porque a gente está trocando e-mail, fazendo reunião direto, conversando por telefone uns com os outros direto, para poder superar essa dificuldade, tá? De explorar todos, de fornecer dados e argumentos para o Gustavo e o Rones com relação a bolsas, a extensão do ICB, nunca, jamais deixar o número cair, mas, principalmente, nós temos que fazer o quê? Analisar esses dados. O que significa analisar os dados? Tá? Nós temos que solicitar os relatórios atrasados, então vai ter curso que já passou e terminou e já foi há muito tempo, desde 2017, e está lá. Por quê? Porque não fez o relatório final. Nós vamos devolver projetos falando, professor, isso não é um curso, isso é um professor, está faltando dados, está faltando informações. Professor, o que o senhor acha de inserir isso num programa ou vincular junto com o fulano e fazer um programa? Quer dizer, nós temos que estar com a casa arrumada, por isso de fazer uma faxina na casa, conhecendo bem todos que estão em andamento mesmo, todos que estão com a documentação em dia, para poder estimular novas ações. E que novas ações nós vamos estimular? Por exemplo, isso que está aí do lado
foi uma conversa que eu tive com o professor Emiliano, que ele nem sabe que eu pus aí. Por quê? Porque agora todo mundo vai colocar live como extensão. Mas live é extensão ou não? Por quê? Porque ela é aberta ao público. Mas, por exemplo, se eu fizer uma live que diz respeito, marketing de interesse aos meus alunos, essa live não é para a comunidade, não é um projeto de extensão. E é isso que a gente tem que ter consciência e ficar claro. Ou seja, é preciso pensar nos princípios básicos da extensão, a interação dialógica com o público externo. Ou seja, se essa live é direcionada para o público externo e, porventura, os nossos alunos assistem, ótimo, tá? Mas o problema não é esse. O problema que me deixou sem dormir é que, no fechamento, é necessário averiguar se os objetivos foram cumpridos, tanto pelo coordenador quanto pela CAEX. Como que a CAEX vai verificar se numa live tinha mais gente externa do que interna? Percebem o problema? Quer dizer, ou seja, nós estamos no mato sem cachorro, né? Nós vamos ter que começar a realmente trabalhar e colocar normativas, porque vai ser muito difícil quando essas lives começarem a ser cadastradas como projeto de extensão, a verificação disso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Só porque eu quero sair bem na foto, só porque a CAEX quer ficar bonitinha no pedaço e botar ordem na casa? Não, não é por isso. É principalmente pelo que vem por aí. Nós vamos ter que superar uma montanha. E a CAEX passa a ser uma interlocutora entre PROEC, PROGRADE e NDES. Em que processo? No processo de curricularização. Curricularização? O que é isso, professor? Curricularização é uma lei do Plano Nacional de Educação de 2014 que diz o seguinte, que diz que nós temos que assegurar que 10% do total de créditos sejam de extensão. Dentro do PPC do curso, dentro do programa. Isso vai impactar gravemente nos projetos políticos dos cursos do ICB. Ou seja, 10% vai ter que estar atuando nessas ações, tá? E isso, o MEC, Conselho Nacional de Educação, nos deu 3 anos para fazer, tá certo? 3 anos para colocar em prática. 3 anos é muito tempo, dá tempo da gente pensar nisso. Só que 2 anos praticamente já foram. Então, a PROEC diz que isso é um processo gradativo, coletivo e dialogado. E, em 25 de junho de 2019, fez o primeiro seminário de curricularização da extensão na UFG. Aí, depois, em 17 de fevereiro de 2020, então, para quem não conseguiu entender, eu tentei fazer uma linha do tempo aqui, para mostrar o quanto esse tempo está passando e nós não estamos discutindo,
cumprindo o nosso dever, fazendo a lição de casa. Aí, a PROEC elaborou uma minuta. E essa minuta, em 17 de fevereiro, ela está num processo sendo analisada. Quando nós assumimos a CAEX, eu quis entender o que era curricularização, o que estava acontecendo, como que estavam as coisas, entender e ouvir. Então, no dia 2 de junho desse ano, nós chamamos para uma reunião via computador como essa, o professor Emiliano, o professor André da Prograde e todos os componentes da CAEX, que inclusive essa reunião está gravada e disponibilizada para quem quiser, tá? Porque nós queríamos ouvir o que eles pensavam a respeito da curricularização, qual era o papel da CAEX nesse meio, nesse panorama, o que nós deveríamos fazer, até que ponto nós poderíamos chegar. Por quê? Porque começa que a gente não sabe se está passando por cima da direção, da PROEC, da Prograde, quer dizer, qual o papel da CAEX? Por exemplo, se chama para o NDE para uma reunião, isso é papel da CAEX? Quer dizer, então, dessa reunião e de muitas outras, a professora Nilza sugeriu um workshop, que inclusive era para estar ocorrendo agora, em agosto. Um workshop a respeito da curricularização, onde nós convidaríamos todos os participantes dos NDEs, o professor Emiliano, o professor André, representando a Prograde, e faríamos uma discussão geral do que cada um e cada NDE vinha com a sua ideia, expondo a sua ideia de como vai fazer a curricularização no seu curso. Só que isso está no limbo. Por quê? Porque como nós passamos a direcionar toda a nossa atenção para o retorno das aulas, a curricularização virou um assunto banal. Porém, o tempo está passando e nós temos o prazo até 19 de dezembro de 2021 para colocar isso em ordem. Em ordem, o que eu falo? Ter passado por conselho diretor, Prograde, tudo, todas as instâncias, todas as instâncias da UFG, de forma que o aluno, quando entrar na UFG, no final de 2021, ele já recebe na sua grade as extensões que ele vai participar, o que ele vai fazer. Ele fica sabendo o seu 10% qual é. Então, quais são os próximos passos do ICB? Definir o que é extensão no âmbito da unidade, selecionar as ações, ou seja, não adianta nada a gente escolher, nossa, essa ação de extensão é maravilhosa. Ah, mas o professor já se aposentou, ela não existe mais, só está faltando o relatório final, quer dizer, ela está lá parada no limbo desde 2017. Quer dizer, por isso a faxina na casa, por isso a gente vê o que realmente está acontecendo. Das atividades de extensão da unidade, também nós temos que ver o que é curricularizável. Quer dizer, por quê? Porque tem algumas disciplinas que são só
teóricas que não faz sentido ter alguma atividade de extensão, tá certo? E aí, definir no PPC o que vai ser trabalhado na forma de extensão. Submeter ao ONDE as diretrizes das atividades para serem curricularizáveis e prever dentro do PPC 10% das atividades de extensão. Por um momento eu achei que isso fosse facinho, sabe? Muito fácil. Tanto é que eu falei, não, pega lá, sei lá, o projeto Sexualidade que eu desenvolvo e a gente recebe, sei lá, 10, 20 alunos da biomedicina, da biologia e tal, e já sana esse problema. Uma parte dele. Pega o projeto, sei lá, da professora Ellen, de dengue, pega o projeto da professora, acho que é de drogas, de sementes. Quer dizer, para mim, isso estava lindo, né? Facinho, maravilhoso. Só que à medida que você vai estudando, à medida que você vai analisando, você vê que não é assim. Que a coisa é muito mais complexa. Começa aqui. Estágio curricular obrigatório não é extensão. Mesmo que o aluno vá para fora da UFG, vá prestar um serviço à comunidade, ministrando aulas, passando seu conhecimento, ele é estágio, ele não é extensão. Não pode contar duas vezes, uma como estágio e outra como extensão. Certo. Atividade de campo. Vou pegar meus alunos e vou levar lá, sei lá, para Pirenópolis para estudar um tipo de mata ou para fazer qualquer coisa. Isso não é extensão. Não é extensão. Prática como componente curricular também não é extensão. Ou seja, ela não pode ser contada duas vezes, uma como prática componente curricular e a outra como extensão. Gente, então, o que eu tenho para dizer é isso, que nós temos uma pedreira para superar. Nós da CAEX estamos fazendo uma normativa para as avaliações, para que a gente, já que não existe uma minuta, né, a gente não atuar avaliando com 2 pesos e 2 medidas. O que a gente tem feito é sempre avaliar, no mínimo, aos pares, no mínimo, para que, se passar para um professor, outro pode observar e estabelecer critérios para essas avaliações. E eu espero que o pessoal do ICB nos ajude, não só com a logo, tá? Com a confecção da logo da CAEX, mas também não se ofenda quando receber uma cobrança. Professor, o senhor está devendo um relatório final. Professor, precisa colocar mais dados nessa live, que eu não consigo ver se ela atingiu o público ou não. Professor, nos ajude nisso. Então, eu peço a colaboração de todos os docentes do ICB nesse sentido, no sentido da gente colocar a ordem na casa das extensões e superar a curricularização. É isso. Obrigado, Gláucia, pela exposição. E nós temos algum debate aqui. Vou pontuar algumas coisas que os colegas escreveram no chat, Gláucia.
E aí, pessoal, fiquem muito à vontade, ou para fazer perguntas sobre a monitoria, ou sobre a extensão, porque a fala aqui é compartilhada. Mas, Gláucia, eu gostaria que você, né, juntamente com outros colegas da CAEX que aqui estão, né, acho que pode ser um diálogo com todo mundo. Isso. Para explicar para os colegas qual é a diferença de fazer com e fazer para a comunidade, que eu acho que isso tem sido aqui debatido no chat. Alguém quer falar? Porque eu estava sem o chat, eu não sei quem da CAEX está aí com a gente. Alguém quer falar? Eu mesmo falo. Gláucia, Oi. Luciana. Isso. Bom dia, colegas. Foi, inclusive, eu que escrevi esse com a população, com a sociedade, com a comunidade, ao invés de ser para, porque o tempo todo o professor Emiliano nos chamou para essa frase. Então, extensão, nós temos muitas ações, e ele diz de uma forma assim que, parecido com o que a Gláucia disse, de fazer essa faxina, que embora existam muitos projetos que estão dentro da plataforma, que estão ali naqueles gráficos do Analisa, não são caracterizados como extensão, justamente porque eles não foram feitos, muitos não foram feitos não foram feitos com a comunidade. Porém, no meu entendimento, eles ainda vão continuar acontecendo. Só que, para a curricularização, a gente já precisa pensar desde agora o fazer com a comunidade, para não ter lá na frente fazer readequações ou ficar procurando. É difícil? Dificílimo, porque o fazer com a comunidade significa irmos inicialmente, fazer um diagnóstico, chamar para escutar as demandas daquele grupo, e depois eles falarem, olha, a gente precisa disso, ou precisa daquilo, e a partir desse diagnóstico, pensarmos coletivamente o projeto. E, de uma forma geral, nós fazemos diferente. Nós fazemos uma demanda muito mais voltada para aquilo que a gente tem pernas, não é nem má vontade, é o que a gente consegue fazer. Então, o que a Gláucia acabou de dizer, eu entendo de determinados assuntos da histologia, então é muito mais prático, porque ela tem todo um equipamento, tem todo um conhecimento para isso. Porém, talvez não vai fazer nenhum sentido. Agora, temos outras questões que são ainda, que para mim, a linha, ela é muito tênue, né? Que é a situação, por exemplo, das atividades como a prestação de serviço. Ela é extensão, sim, Rosália. Só que não como diz, o aluno, quando ele vai para fazer uma atividade de prestação de serviço, na maioria das vezes, é focado num objetivo muito mais para ensino. Se eu entendi bem o que o professor Emiliano nos chamou a atenção, né, tem essa situação de ser muito mais preso a elementos, não é, da matriz curricular que estão amarradas num projeto de ensino, Luciana, e não para um projeto de extensão. Isso ainda não está bem claro, acho que na cabeça nossa, né, a minha mesmo ainda não está, mas eu estou tentando trazer o que ele comentou. Pode falar, Rosália. Porque, assim, é difícil ouvir falar que prestação de serviço não é extensão, porque ela é uma atividade de extensão. Agora, se nós estivermos com um olhar para a curricularização da extensão, aí nós não vamos poder utilizá-la como uma atividade que vai ser adicionada dentro daqueles 10%, mas a prestação de serviço, ela é uma atividade de extensão para... Agora, quando você pensa em projetos e programas, aí sim vem a ideia do com, ou seja, é uma via de mão dupla? Sim, eu tenho que entender a vivência, o ambiente, o espaço, as necessidades daquela comunidade e trabalhar com a comunidade, mas a prestação de serviço, ela não deixa de ser extensão, ela só talvez não vá ser utilizada como uma das atividades que pode
participar da curricularização, entendeu? Meu ponto é, porque tem vários professores questionando, mas agora eu estou confusa. Então, prestação de serviço não é extensão? É sim. Sim. Tanto é que lá no CIGA ela entra. Ela é listada, ela é. Agora, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, quando a gente pensa em fazer para a comunidade, ela abrange muitos pontos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é só a população carente, alguém que precisa receber algo da universidade, não. Um funcionário de um laboratório que precisa de um treinamento, um fórum específico para a manipulação de determinadas genes, alguma coisa, ele é comunidade. A comunidade abrange tudo, trabalhadores de empresas, trabalhadores específicos, envolve profissionais já formados que precisam de qualificação e precisam de uma troca com a universidade. Não é só a população carente que precisa receber favores ou receber atividades da comunidade para melhorar seu meio. A comunidade ela é muito extensa, ela é muito vasta, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, senão as pessoas vão desistir de fazer extensão achando que aquele seu projeto, achando que aquela sua atividade, ela não é válida, ela não, isso aqui não vai surtir efeito na população. Não, peraí, não é assim, não é só prestar serviço, não é só ajudar o povo. Se você está sendo específico para uma determinada linha de profissionais que já está lá fora trabalhando e que acha que aquele seu evento, aquela sua atividade, aquele seu projeto, ele vai favorecer quem está no mercado de trabalho, isso também é extensão. Foi exatamente o que eu falei. Depende de, por exemplo, um curso de confecção de lãs. Depende do público-alvo. Se eu conseguir divulgar para as pessoas que fazem análise em laboratório e tiver o interesse, a demanda desse público-alvo, tá excelente. Por quê? Porque eles sim vão estar aplicando uma especialização que a universidade está dando para essas pessoas que precisam. Então, exatamente vai de encontro com o que a Nilza falou. Vai depender da nossa divulgação, vai depender do que das pessoas, da demanda que as pessoas estão tendo com relação a nós, ao curso que nós estamos oferecendo. Quer dizer, pode ser uma minoria? Pode ser uma minoria, não precisa ser a comunidade toda, mas essa minoria, ela tem que ter interesse e trazer alguma coisa para o curso também. Então, existem diversos níveis de extensão, sabe? E diversos ângulos de extensão que nós podemos trabalhar. Professor Edson, quer falar alguma coisa? Sim, é justamente nessa linha. Justamente, por exemplo, o curso de extensão que eu tenho oferecido de identificação de sementes. O público-alvo dele é laboratorista que trabalha em laboratório de análise. É um nicho dentro de uma análise ainda, dentro de um possível, como fala, possibilidade de análise. Mas a pergunta que fica é, isso vai poder entrar como curricularização para os estudantes dentro do nossos projetos político-pedagógicos? Então, quem vai decidir isso são os NDEs. Entendeu? Nós precisamos estar com todos os projetos em ordem, tá? Por exemplo, com todas as ações do ICB em ordem, para colocar na mão dos NDEs, para que esse NDE faça um estudo e veja se tal ação pode entrar para a curricularização e nós vamos ter que elaborar outras ações para completar o nosso quadro. Quer dizer, é um desafio muito grande para a CAEX e para o NDE, que está aí batendo na porta, que nós temos que realmente trabalhar em conjunto. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia, professora Gláucia. Eu tenho.
Tá me ouvindo, professora? Renan. Tô sim. Professora, obrigado pela explanação, tá? Eu agradeço. E eu, como coordenador de curso, na verdade, a gente já tem conversado com isso no nosso NDE também, desde a primeira edição da questão da curricularização. Eu ouvi suas falas e a gente passou por todas essas possibilidades, e a gente ainda não elencou qual o melhor, mas eu queria colocar aqui qual que é a perspectiva também da CAEX, da senhora que vem vendo esse tema, sobre essa questão da curricularização ser feita, não é isso que a biomedicina está pensando, mas talvez seja um caminho. Como a gente tem feito, por exemplo, pela questão da pesquisa, do aluno ter à disposição diversos projetos de extensão e durante o caminho acadêmico ele ter que percorrer essa carga horária de forma mais aberta e mais livre, a partir do projeto de extensão que ele mais se identifique. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Deixou claro. O problema de deixar o aluno livre, primeiro, assim que ele entra, ele não tem a maturidade para escolher. Ele só vai ter essa maturidade ao longo dos anos. E ao longo dos anos, ele vai conseguir fazer esses 10%. E o receio é que chegue, por exemplo, lá no final, o aluno está correndo atrás de fazer alguma extensão de qualquer jeito para poder se formar. Então, na verdade, eu acho que sim, a gente tem que fazer uma carta, um menu, onde o aluno pode escolher, ele tem direito a optar aquilo que ele mais gosta, a área que ele mais gosta e o que ele gosta de fazer, mas que a gente não pode deixar ele tão livre assim. Nós teríamos que ter um meio termo, sabe? Ou seja, na forma de um orientador de extensão, ou seja, na forma de tutores, de um acompanhamento, dos próprios coordenadores da extensão. Por quê? Porque se o aluno ficar livre, ele não vai fazer. Ele vai levar em banho-maria até quando ele puder, né? Quer dizer, essa é a minha opinião. A gente vai ter que acompanhar isso de perto. Gláucia. É minha preocupação também. Desculpa, Luciana, perdão, só ia complementar o raciocínio. Só dizer que também é minha preocupação, mas eu via como se fosse, minha ideia como se fosse realmente um TCC. O aluno entra, ele sabe o que precisa fazer, ele não forma se não fazer, e talvez essa maturidade realmente venha a partir do segundo ano, do terceiro ano. Mas assim, é importante ele saber que ele precisa fazer, né? Que sem isso ele não forma. Isso é de fato um componente necessário e obrigatório. Estou pensando como uma saída, né? Nem sei se é a melhor, né? Igual eu falei no começo. Mas talvez uma forma de encarar, né? Lu? Na verdade, eu vendo aqui as observações dos colegas aqui, a Tânia falando, né, da questão de fazer um workshop, a ideia é essa mesmo, Tânia, como a Gláucia disse, era para ter, já está acontecendo, mas como a Cris falou aqui, tem que esperar passar esse terremoto, né, porque o terremoto que está acontecendo agora, dessa retomada, está deixando a gente muito louquinho. Mas passando isso, a ideia é que aquele documento que a Gláucia enviou para os NDEs, eles passem, a gente marcar uma data para ter aquela conversa com os NDEs, e a partir disso, pensar esse workshop com todo o ICB. E mais um elemento também que o NDE precisa ter em mente, é que não é só os projetos da UICB que poderão fazer parte dessa curricularização. De repente, tem alguma outra coisa em outros espaços que o aluno consegue ser inserido. Mas o NDE é que vai bater o martelo e falar, realmente isso atende dentro da sua competência, habilidade que você precisa ter em sua formação. Então, o alinhamento com os projetos pedagógicos, né, e o que é a proposta do projeto, eles têm que também andar em conjunto. E tomando cuidado para não ter sobreposição do que é plano de ensino, projeto de ensino, plano não, projeto de ensino, o que é estágio, o que vai ser hora complementar, que, por exemplo,
Antes, os eventos a gente colocava nas horas complementares, agora já não pode mais, a gente vai ter que pensar um percentual, se vai alterar esse projeto que vai ser reformulado. Então, às vezes eu penso que outras cargas horárias, elas vão ter que ser reduzidas, seja a atividade complementar, seja um ajuste no estágio, seja as disciplinas mesmo. Então, é muito mais complexo esse movimento. Ele não é só pegar e inserir 10% e colocar, fez essa atividade. É muito mais trabalhoso. Então, pensar 2021, nós estamos em cima da hora, tá? Porque até fazer todo o trâmite legal demora demais. Pessoal, se me permite uma intervenção aqui, estou fazendo um apanhado dos apontamentos, né? O professor Ivan, ele fez um comentário que, Glaucia, se tem muitas ações, né, de extensão, talvez paradas por conta de carga horária, de aposentadoria, ele pergunta se não seria o caso de redistribuir essas ações de extensão, talvez seja uma sugestão do professor Ivan, se ele quiser aprimorar o meu comentário, fica à vontade. Oi. Oi, Eu posso aprimorar. Na verdade, eu posso complementar o comentário, porque pelo chat fica difícil você escrever. E ele tem uma limitação de espaço. Na verdade, boa tarde, bom dia a todos, né? E agradeço a explanação muito rica do seminário. O que eu quis dizer, Glaucia, é o seguinte, é uma tradição nossa, a personalização das coisas, né? Isso vem da nossa formação, projeto de pesquisa é meu e tudo mais. E na universidade, né, historicamente, as extensões sempre foram ali o patinho feio dessa história, né? E ninguém queria fazer. E virou um cisne. Não, e virou um cisne, que eu acho que é o fundamental, né? E é por isso que a gente tem que uma parte da sociedade hoje pergunta por que tem universidade pública, porque a gente nunca saiu dos muros, né? A gente sempre ficou trancadinho dentro dos nossos muros, das nossas zonas de conforto. Mas a gente tem, em função disso, essa tradição da personalização. Meu projeto de pesquisa, meu não sei o quê, e isso acabou, na minha visão, tá? Minha visão, entendo quem veja diferente, mas isso a gente acabou estendendo também para extensão. Né? Então, a minha atividade de extensão, meu não sei o quê. Lógico que a gente tem que ter alguém que capitaneia uma determinada ação, que tem que pensar em não sei o quê, mas ela tem que ser mais institucionalizada, ao meu ver. Né? A extensão é capitaneada pelo indivíduo, mas ela pertence a um instituto, ela pertence a uma instituição. Essa é uma ideia, professor, que nós estamos trabalhando em cima, por exemplo, tá? Pegar várias disciplinas que se fundem, que têm o mesmo, que podem ter a mesma ação de extensão e colocar todos os professores vinculados a essa disciplina numa ação de extensão única. Sei lá, vamos buscar um exemplo da minha área, sabe? Seja a anatomia, a histologia, a bioquímica, a fisiologia, tal. Pegar um aspecto, sei lá, agora não me vem, mas, por exemplo, tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea, ela passa por todos esses ambientes. E aí, se os professores abraçarem esse projeto, ele pode receber alunos e levar alunos às comunidades para a tipagem sanguínea, se a comunidade tiver interesse. Foi um exemplo meio ruim, tá? Mas, por exemplo, nós teríamos que ver a solicitação da sociedade, tá certo? A necessidade da sociedade. E o pessoal da área de educação, eles são melhores para falar nesse sentido e usam um português muito mais rebruscado e floreado para falar em termos de atuação para a sociedade e não para nós,
para a nossa conveniência. O que eu estou querendo dizer, professor Ivan, que está me fugindo as palavras, talvez por causa do nervosismo, é o seguinte, que o senhor tem razão. Nós não podemos herdar um projeto, uma ação que existe de um professor que já se aposentou, mas nós podemos nos unir e pensar em prol da sociedade. E é isso que a Pró-Reitoria, a Prograde, a Proec está tentando nos dizer que nós temos mesmo que quebrar os muros e fazer a sociedade vestir a camisa da UFG. Entendeu? Eu não sei se eu fui clara. Cláudia, a professora Ada, né, ela disse aqui nos comentários que o conceito de extensão, ele avançou, né? Então, também necessita que o conceito de prestação avance, né? A professora Tânia, ela está sugerindo aqui a gente encaminhar como produto dessa atividade da manhã a definição de uma data para realizarmos um evento para discutirmos a curricularização da extensão com a CAEX, INDES e coordenações, no formato que a Gláucia sugeriu, um workshop. Então, talvez alguém já poderia fazer uma consulta aí na agenda, os membros da CAEX, né? Se isso seria antes da retomada do semestre. Eu penso que não, porque as coordenações estarão muito envolvidas com os processos de matrícula, acréscimo, edição das turmas, enfim, nós temos um monte de tarefa, né? Então, eu acho que é um encaminhamento interessante para a gente sair daqui com uma data, com esse workshop. Então, a CAEX, juntamente com as coordenações e NDES, podiam colocar sugestões de datas aí, enquanto o debate acontece, né? Meio ou final de setembro, eu acho que seria ideal, porque as pessoas já começaram a respirar, ministrar suas aulas, já estão menos nervosas, né, menos ansiosas, e a gente tem um tempinho para se organizar, tanto para convidar o professor Emiliano, o professor André, e o próprio NDE fazer uma reunião, pelo menos cada um, para trazer a sua posição para essa reunião. Então, eu acho que meio ou final de setembro, por aí, mas que nós temos que consultar o André e o professor Emiliano. Eu posso consultar e ver uma data, sei lá para o dia 17 de setembro, quinta-feira, ou começar na quinta e sexta-feira, quinta e sexta, sei lá, é a minha sugestão, mas se alguém tiver uma sugestão... Posso falar? Claro. O Edson fez uma sugestão boa aqui, ó, de repente, paralelo ou incluído a semana do ICB. Mas então, a semana do ICB em novembro, né? De 3 a 6 de novembro. Não, tá muito longe. Não, tá muito longe. E só fazer um comentáriozinho aqui, no que o Ivan tinha dito, de institucionalizar, existe também, Ivan, um outro movimento dentro da UFG para fazer isso que você está dizendo de institucionalização, que são os programas, que eles têm, inclusive, recebido um apoio das unidades, levando os projetos que inicialmente, como diz, parece que estão ali sozinhos, mas eles são abarcados dentro de um programa. E esse programa, ele acaba auxiliando nesse momento de institucionalizar mesmo, e dar mais força até com mais recursos, porque também temos que lembrar que os recursos são escassos, né? Os recursos são o que tem ou o que não tem. Que estão aí presentes. Então, a Ana e a Cristina, elas votaram 29 e 30 de setembro. Isso. O problema, assim, para mim, 29 e 30 de setembro teria que ser no período da tarde, para mim, porque de manhã eu estou com os meninos da medicina. Não teria nada contra, mas
A gente pode tentar fechar. É mais no sentido da gente deixar para essa última semana, entendeu? Às vezes não necessariamente nesses dias, mas deixar mais bem para o finalzinho de setembro, porque as coordenações estão bastante demandadas agora nesse início, dos NDEs. Tá. E, Glaucia, a professora Ada sugeriu o nome de uma professora penso que seja uma professora da UEG, para falar sobre o assunto da curricularização desse workshop. Então, está aí a ideia de um nome para trazer, para ampliar esse debate conosco, né? Tá. Pode ser, eu acho que Rones me ajuda a organizar, ajuda a gente define uma data e passa para os NDEs e vê com o professor Emiliano, professora André, e convidar essa professora para ver se ela pode, da UEG, para a gente começar, pelo menos, a nossa discussão para final de setembro. Acho excelente ideia, porque senão também, nós vamos ficar cada vez mais atrasados. E tem aqui sugestões, Glaucia, que período vespertino é um ideal, né? Para mim também. Porque... Então, a gente poderia marcar esse período de 29 a 30, ou 28 a 30, essa semana, já com esse nome, e marcar um evento com o NDE, as coordenações, e aberto para todo mundo que, né, num formato como esse daqui, ou a gente pensa se vai ser lá no YouTube, se vai ser aqui, para a gente poder debater isso. Perfeito. A professora Rosália pediu para falar. Eu anotei aqui, tá, Glaucia? As coisas eu já vou te mandar. Eu acho que é uma boa, acho que no mínimo 3 dias para a gente poder discutir, esgotar todas as possibilidades. Acho que menos que isso, e olha que ainda vamos sair com várias dúvidas. Com relação ao que o Ivan comentou, é uma grande preocupação minha, eu até pensei nas reuniões do NDE, a questão, porque os projetos estão vinculados a pessoas, né, e não a instituição. Talvez o ICB pensar num grande programa de extensão, né, Rones? Um grande programa de extensão, e aí seria do Instituto, né, vinculado ao Instituto e não diretamente a pessoas. E quando a gente observa a experiência de outras instituições, até na última reunião do NDE, a Dani nos apresentou um documento, né, onde ela estava falando sobre o que a Unifesp fez, né, via pró-reitoria e graduação, ela foi em cada um dos departamentos e unidades, e verificou com quais as disciplinas dessas unidades e departamentos elas poderiam dispor de uma carga horária total para essas atividades de curricularização da extensão. É um caminho também que a gente pode pensar sobre, né? Elencar algumas disciplinas por meio de algumas consultas e a gente definir quanto de carga horária cada disciplina, porque nós temos que pensar que é muita coisa, 10% é muita coisa. E talvez só projetos, eventos e outras ações, só elas não serão suficientes. Então, nós vamos ter que pensar nisso também. Era só esse apontamento. Obrigada pela discussão. Essa questão da criação de programas já é um movimento que a própria PROEC tem feito desde o final de 2019. Eles já têm feito essa movimentação de selecionar e avaliar todos os projetos de cada instituto e agrupá-los em programas, até porque a Universidade Federal, quanto mais programas tiver, mais fomento e mais financiamento ela tem do governo federal. Então, essa sua fala é muito pertinente e é uma tendência mesmo. Eu acho que essa movimentação que eu presenciei, né, no final de 2019, a respeito dessa criação dos programas e desse direcionamento deles, né, assim, orientando os institutos a criarem os seus próprios programas, é justamente para que fique mais fácil essa curricularização, que a partir do momento que insere a disciplina no programa, fica mais fácil do professor ter liberdade de ver quais ações ele pode praticar dentro da sua disciplina que atendam a esse programa. E aí, Nilson, o ICB poderia ser o carro-chefe num grande programa, porque nós temos pessoal com capacidade para isso, assim, com formação para isso, e poderíamos atuar em várias áreas, né? Educação, saúde. E nós temos um programa só,
do ICB, que é o Fórum de Licenciatura. E o que o pessoal... e o programa, ele não pode ser só do ICB. O programa, como o próprio nome diz, ele tem que ter várias instituições associadas, né? E por isso que a PROEC está fazendo o FG na escola, o FG nos parques, o FG, os programas que ela está tentando reunir para que depois se eleja um coordenador daquele programa que tenha mais vínculo com o programa. Pode falar, Rones. Eu acho que talvez, assim, como um último esclarecimento, porque eu não vi nem mais uma questão aqui até agora, eu acho que você explicar para os nossos colegas e as colegas o que é um projeto, o que é um programa, o que é uma ação, sabe? Porque às vezes também a gente fica... Posso compartilhar um slide que eu tenho aqui? Claro. Espera aí. Deixa eu achar. Enquanto a Glaucia arruma aí o slide dela, eu vou só falando assim, basicamente, o programa ele tem que ter no mínimo 3 projetos que façam parte para compor o programa. E pode-se também fazer, eu acho que o ICB é um campo muito vasto para isso, não desvincular a extensão da pesquisa. Essa é uma tecla que eu vim batendo desde que eu vim da PUC também, que eu não entendo por que é o FG, só porque o sistema dela, do SIGA, separa as coisas, as pessoas acham que também separa extensão de pesquisa. E uma coisa que eu ouvi muito nas reuniões da PROEC era que os pesquisadores precisam colocar aquele produto da sua pesquisa, suas descobertas, à disposição da população. Então, nos programas, inserir incubadoras também, inserir outras parcerias externas, né, para que caracterize realmente uma extensão, essa união da universidade com outros setores, para que a gente possa também divulgar, para que a gente possa ampliar e conectar a extensão com a pesquisa. Não pode separar esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. O SIGA separa, a título de cadastro, mas as nossas ações não podem separar. A gente não pode pensar a extensão só como extensão. A gente tem que pensar a extensão como um braço da pesquisa e um braço do ensino. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim. Então tá aqui, ó. Programas. Articulação de no mínimo 3 projetos com coordenações distintas, podendo ou não estar associado a outras ações, quer dizer, cursos, eventos, prestação de serviço, e desenvolvido de forma processual e contínua, executado pelo prazo mínimo de 3 anos e no máximo 10 anos. Então, e o programa geralmente é entre institutos, faculdades diferentes e tal. Projetos, constitui-se de ações de natureza educativa, social, cultural, científica, política e ou tecnológica, com objetivo específico e o prazo mínimo de 1 ano e no máximo 5 anos. Tudo bem até aí? Cursos. Constitui-se de uma ação pedagógica de caráter teórico e ou prático, nas modalidades presencial, semipresencial ou à distância, com planejamento e critérios de avaliação definido, com carga horária mínima de 8 horas, sendo classificado como capacitação, aperfeiçoamento ou atualização. Então, vai de encontro com aquilo que a Nilza falou, tá? Nós podemos capacitar os egressos, tá certo? E isso é um aperfeiçoamento, uma capacitação, tá? Só que ele tem um período restrito, porque se trata de um curso. E ele pode ser à distância, e pode ser
semipresencial e presencial. Agora, então, nessa nossa condição, a gente deixa claro, né, que as lives entram em cursos, né, ou eventos. Constitui-se de uma ação, eventos, constitui-se de uma ação que visem promover, mostrar, divulgar atividades de interesse técnico, social, científico, artístico e esportivo. Quer dizer, é uma ação, um evento que vai ocorrer, tá? E promove divulgar essas atividades. Prestação de serviço. Consiste na realização de serviços técnicos especializados pela comunidade universitária na forma de assessoria, consultoria, perícias e outras. Então, o LACES, ele entrou na forma de prestação de serviço à comunidade, com os exames que ele faz, tá certo? Fui clara? Sim. Podemos voltar? Então, aí, quer dizer, está bem definidinho o que é cada um. Mas, por exemplo, fazer um programa pura e simplesmente do ICB, sem a participação de outros institutos, eu acho que não daria certo. O que nós poderíamos fazer é pegar, por exemplo, a faculdade de odonto, faculdade de medicina, faculdade de nutrição, todos esses que nós prestamos serviços, né, ou mesmo agronomia, veterinária e tal, e fazer um programa entrelaçado, que prestaria serviço à população, romperia nossos muros e seria algo integrado. Tanto os alunos deles poderiam usar como extensão, como nós com os nossos alunos. Quer dizer, aí nós estaríamos dentro da lei, né? Dentro das normativas. Nós temos inscritos a professora Ada, a professora Cristina, o professor Edson e agora a professora Vera. Então, Ada. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder ouvi-los todos esses dias. Está sendo muito interessante e rico essas discussões desse ano de planejamento. E aí a minha fala vai ser rapidinha, só com alguns esclarecimentos com relação ao Fórum de Licenciatura. O Fórum de Licenciatura, ele tem duas atividades correlatas, uma enquanto programa de extensão, e aí são mais de 17 ações entre projetos, cursos e eventos que estão vinculados ao Fórum, e nós fazemos reuniões uma vez por mês para discutir formação de professores, ensino-aprendizagem, as atividades de extensão, e aí a pauta é uma gestão coletiva, e no programa eu estou como coordenadora geral, mas ele é um projeto institucional, como a professora Glaucia falou, é porque eu sou do ICB, mas ele não tem uma unidade, ele tem uma unidade única, né? Ele tem professor da FAV, do CEPAI, da Faculdade de Educação, da Geografia, ele é bem amplo, porque é a proposta do fórum que articula essas questões. A Glaucia conhece, por exemplo, a professora Kelly da FAV, foi a nossa recém-aquisição aí por conta de uma reunião, inclusive, da extensão, ela já participou, já esteve em contato com a gente essa semana. Então, o fórum é aberto, tem maior interesse em quem quiser discutir trabalho docente, educação, ensino-aprendizagem, o que tange o processo da discussão da licenciatura. Pode ser só licenciatura? Não. Mas se for para pensar em ensino-aprendizagem, nos interessa e a gente tem um maior interesse nesse diálogo. E somos também uma estrutura colegiada da Prograde,
né, que acompanha a política de formação de professores. E aí, na política de formação de professores, que é a que a gente está em fase de finalização, a gente não fala em curricularização da extensão, e em sim atividades de... é um termo que o Luiz Dourado usa, para a gente não pensar que a curricularização precisa ser disciplinarizada, não é essa a proposta, a gente fala em atividades de extensão e não curricularização, para não dar essa ideia de disciplinarização da extensão, né? É uma outra proposta. Então, era só para esclarecer essas duas questões e perguntando ao Will. Eu queria tirar uma dúvida com você. Por que existe pela PROEC, o FG na escola, se o fórum de licenciatura já está na escola? Não, o fórum, essa é uma discussão nossa longa com o Emiliano, era o FG na escola, e a gente sempre discordou desse na escola. O FG não tem que ir para a escola, porque o FG é escola. E aí, depois daquela última reunião, ele mudou, né? Depois da última reunião, ele mudou, lá já está no site modificado para o FG com a escola, e acho que é uma questão de ordem política mesmo, assim, do Fórum de Licenciatura ser essa instância que tem uma autonomia às diretrizes, assim, né? Quanto um coletivo que é institucionalizado, que tem as suas duas grandes entradas, mas que tem autonomia para não ser obrigada a entrar em moldes e modelos, assim, que isso não faz parte. Por exemplo, ir à escola por ir à escola não faz parte da nossa proposta. Entendi. Agora, professor Cristiane. Bom dia, pessoal. Então, muito legal, né, esse debate aqui mesmo. Eu acho que é um dos primeiros que eu estou vendo, né, com tanta gente. Está sendo muito interessante. Algumas coisas aí da distância, né, tem facilitado. E nesse debate aí sobre, né, junção de projetos, eu só queria deixar claro, eu acho que o Rones, a Glaucia, já começou um trabalho aí de divulgar, né, mais o que o ICB faz. E eu estou com vários projetos de educação em defesa do SUS, né? Projetos na escola, agora lives, tem um projeto Pequi com SUS, que é um projeto de vídeos, né? A gente está criando uma personagemzinha que vai chamar Suzy, que é uma pequizinha, e a gente está fazendo parcerias até com gente de outras, lá da artes, do pessoal que lida com audiovisual. Está sendo muito legal. Estou falando isso porque eu acho que, como o ICB também, a diversidade do ICB é enorme, né? A gente vai lá na página ver, né, tanta coisa, tanta riqueza. E aí eu acho que deve ter outros projetos aí relacionados à educação e saúde, né? Talvez seja uma possibilidade, né, de pensar, de unir, né, Glaucia? Não sei, só trazendo isso, porque aqui também a gente pode estar contextualizando o que a gente está fazendo. Então, o meu foco é muito educação e saúde, eu trabalho com essa disciplina, né? Também pesquiso no ProLicem, eu estou estudando educação e saúde nos cursos de licenciatura em Goiás, né? Então, é bem interligado, né? Ensino, pesquisa e extensão. E aí, eu estou dividindo aí com vocês, quem sabe a gente pode fazer alguma junção aí, né? E fazer um programa maior. Cris, é um aspecto que as pessoas do ICB não conhecemos o que o próprio ICB está fazendo em termos de extensão. Quer dizer, o professor Ivan fez uma colocação tipo, é o projeto de fulano, é o projeto de Beltrano. Isso ainda que tem, porque muitos nós nem conhecemos, nem sabemos o que está acontecendo. Então, um papel primordial durante esse
tentar até lá, né, fazer a nossa faxina e apresentar os projetos, chamar os que você fez agora a respeito do seu projeto, da sua contribuição, da sua pesquisa. Porque nós não conhecemos, não sabemos, sabe? A pandemia teve esse lado bom que fez com que a gente conversasse mais um com os outros, né? A gente se unisse para poder trabalhar de forma remota. E nós temos que nos unir também para superar essa dificuldade e tentar ver o que nós vamos fazer com relação a isso, com relação à curricularização. Quais são os projetos que nós vamos aproveitar. Obrigada, Cris. Agora é o professor Edson, e depois a professora Vera. Oi? Não, era só isso mesmo. Rones, Glaucia e demais colegas. Eu estou só pensando na informação que a Glaucia acabou de passar para nós, da história do programa ter uma duração prevista nas nossas resoluções internas de 10 anos. A verdade é que a gente, por exemplo, tem projetos que já tem muito mais do que isso, porque apesar de serem renovados, tá? Me chama a atenção, por exemplo, a revista Biogênio Tropical, que eu estou à frente dela nesse momento, mas daqui a pouco vai ser outro colega, tá? Ela já tem 17 anos, tá? Como a gente também fez um outro projeto de extensão, aí, na verdade, de popularização da ciência, né? Da botânica pública, e já como estratégia, pensando em perenidade da própria proposta, nós temos convidado colegas do Brasil inteiro, já temos representantes de todas as regiões brasileiras. Então, a verdade é que eu acho que a gente também, assim, talvez pensar nos programas, só pensando então na história do próprio programa, como uma ação muito mais permanente também. A forma dela se organizar, que ela não ficasse pensando, daqui a 10 anos a gente revê. Tudo bem, rever e rever metas e algumas metas que já foram cumpridas, eu acho excelente. Mas não necessariamente falar que as propostas, de fato, elas vão se extinguir. Eu acho que só essa correção, ou então, eu penso no entendimento que a gente talvez tenha a ter até dentro da universidade, que talvez a gente tenha que ter programas permanentes, sim, tá? E os programas de organização das informações, na verdade, sempre devem ser ações permanentes. É só isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado. Só um minutinho. Na verdade, professor Edson, eles vão se renovando. Não precisamos, sim, fazer um levantamento para ver o que está acontecendo. Professores se aposentaram ou não, se essas ações vão continuar, se elas mudaram de nome e estão acontecendo com outro nome, em que pé, tá certo? Por quê? Já citou a revista. O meu próprio projeto Sexualidade, ele existe há 14 anos. Quer dizer, desde que surgiu. Então, nós para altos e baixos, mudamos de nome, tudo que eu falei. Ver se está tudo em ordem lá atrás, para poder deixar tudo certinho aqui na frente. Professora Vera, pode falar. Bom dia a todos. Com um grande prazer que eu estou participando dessa reunião, porque eu sou uma professora que gostei de projeto de extensão. Eu acho que no meu departamento, que é o de botânica, eu fui uma das pioneiras, né, com um projeto de extensão. Um deles, exemplo, foi a revista, né, que o professor Edson citou, que está brilhantemente, né, na frente dessa equipe de trabalho, que nem sempre é valorizado.
E agora, eu coloquei a título de informativo no chat, mas já que a fala, né, eu quero mencionar, né, do projeto, um grande projeto que a gente está trabalhando, é um projeto institucional do ICB, que são 2 eventos em um só, que é o Congresso Nacional de Botânica, 71º, e o 13º Encontro de Botânica da região Centro-Oeste. De fato, esse projeto, né, ele tem uma ampliação tanto de parcerias, né, na instituição. Claro que ele é coordenado pelo Departamento de Botânica, já que é uma atividade, né, da botânica, mas que hoje em dia é ampliada a todas as ações relacionadas ao meio ambiente. Então, nós temos a parceria de todos os, como a professora Ada falou, de várias unidades da UFG, não só do ICB, né, diversos departamentos do ICB e da UFG, e que vem tendo aceitação, né, benéfica, porque todos podem compartilhar, né, todos podem participar dentro das suas especialidades, né, apesar que é de botânica, mas nós vamos receber um público nacional. Então, nós temos integrantes de outras instituições, outros pesquisadores, professores, de instituições nacionais e internacionais também. Então, eu acho que essas ações são importantes, porque não só vai dar a oportunidade de a gente mostrar, né, a nossa instituição, os nossos recursos humanos, os nossos discentes, né, ter interação entre nossos estudantes e a comunidade de uma forma geral. Então, de todas as experiências anteriores que eu tive com extensão, né, que eu sempre envolvo os discentes, os servidores, essa está me surpreendendo porque ela está muito ampla. E, no início, eu tive dificuldade sabendo se isso era um bom retorno para a instituição. E eu fui orientada, acho que na fala, muitas vezes, do professor Emiliano, que quanto maior a abrangência, isso era de real importância no projeto de extensão, porque eu tive, no início, algumas dúvidas, né, e sempre fui atendida pelo professor Emiliano, a professora Nilza, todos que estiveram à frente. Agora mesmo, né, a professora Glaucia me ajudou, porque com a pandemia, né, nós tivemos que adiar esse evento. Então, nós vamos fazer uma atividade do evento virtual, nesse período que nós havíamos planejado de realizar presencialmente, e nós adiamos para o próximo ano, né? Vamos ver como é que nós vamos ficar, porque nós não queremos correr nenhum risco, nem proporcionar isso para os nossos participantes. Então, é isso que eu fico contente dessa participação, dessa reunião, e ver que tantos projetos hoje que existem, e do interesse, como foi dito aqui, né, que antigamente era um patinho feio, e hoje é um cisne, né, e é muito bom, porque nisso a gente estão contribuindo, né? Não só com a instituição, mas com a população. Então, isso é bem legal, e eu estou querendo saber uma dúvida, até o professor Rones pode, talvez, me ajudar, que como é que ficaria um projeto que a gente topou participar, né, que era o professor Emiliano nos convidou, com o projeto da AMA. Nessa situação da pandemia, o que a gente faz? Porque eu estou nessa ação e a gente tem que fazer relatório, né? Então, como proceder? Como que a gente deve fazer? Justificar e parabenizar todo mundo, e muito obrigada pelo espaço. Bom dia. Rony, você vai responder ou você quer que eu responda? Rony? Bom, eu vou responder, então. Professora Vera, continua tudo normal. Apesar da pandemia, nós temos que fazer o relatório parcial e o relatório final, e justificar que, sei lá,
tal evento não ocorreu por causa do distanciamento, ou não pôde se dirigir à escola porque as aulas foram suspensas, e fazer o relatório normal. E sim, professora Glaucia, ver com relação quais ao são as evento, propostas, só um minutinho, quais são as propostas, suas propostas para o projeto agora, né, nessa circunstância. Pode falar. Sim, com relação a eu acho que você já tinha me orientado, que eu agradeço imensamente. A minha dúvida é o projeto ou programa, não sei como ele está sendo chamado, que foi do professor Emiliano, que nos estimulou, né, a participar, que é pelo menos a minha participação e da equipe que participa comigo, era de visitações aos parques, né, do Estado. Então, presencial, puramente presencial, né, práticas. Então, não sei, eu só queria ter a informação se pensou numa outra estratégia ou alguma modificação. Não, ainda nós não recebemos nada. Mas como o programa em si, ele não se efetivou, por quê? Porque todas as pessoas da UFG nos parques teriam que se reunir para elencar os seus trabalhos e eleger um coordenador. Isso não foi feito, quer dizer, o que acontece é que o seu programa que ia no parque, ou o seu projeto que ia no parque, continua normal, continua com seus relatórios parciais e finais. O programa ainda não se efetivou. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar. Como é que tá, Rones? Como é que tá? Estou com dificuldades aqui com essa internet. Bom, eu acho que nós podemos encerrar. Eu não sei se mais alguém se inscreveu depois. Não, acho que não. Eu estou aqui vendo só os comentários de todo mundo dando os parabéns para a Cris, pela Suzy, pela uma gracinha, e só, né? Tá bom. Bom, eu espero ter esclarecido, então todos fiquem atentos para o nosso workshop a respeito da curricularização e extensão final de setembro, tá certo? Obrigada a todos. Muito obrigado, Glaucia, a toda a equipe da CAEX e a participação de todos e todas as colegas que estavam aqui. Hoje à tarde, às 14 horas, nós temos uma atividade sobre a retomada da pesquisa, né? Estarão presentes o professor Gesiel e a professora Maria Márcia, o Gesiel da PRPI, a Maria Márcia da PRPG, e quem vai mediar a discussão é o professor Tiago Rangel. O professor José Alexandre, ele teve um contratempo, né, muitas atividades. E é isso, gente, não se esqueçam de assinar a lista de frequência e tenham um bom restinho de manhã e bom almoço para todo mundo. Rones, Oi. Nós esquecemos de perguntar se alguém tinha alguma dúvida a respeito da monitoria, que no final a gente ia retomar as discussões. Alguém tem alguma coisa para falar sobre a monitoria? Eu não vi nada, mas eu acho que está tranquilo, então. Acho que é isso mesmo, porque algumas pessoas estão perguntando, e a monitoria? E a monitoria? Mas é que houve uma inversão, né? E nós fizemos a monitoria porque a professora Sara precisava apresentar antes, nós fizemos uma inversão dos assuntos e ficamos discutindo mais em termos de extensão.
Obrigada para todos. O número do processo, professor Edson, eu coloquei ele no chat algumas vezes, mas eu perdi porque eu caí a minha conexão. Mas é o mesmo número do processo de ontem. E alguém retoma aí e coloca no chat, por favor, da presença. Vou buscar aqui e colocar. Tá bom, então. Então, um abraço para todos e todas e até mais tarde. E só relembrando aí, colocar. Só relembrando que não teremos reunião de um detalhe importante. Na sexta, e o prazo para a entrega do plano de ensino, ele foi estendido até o dia 18, terça-feira, tá bom? Isso já foi enviado ao e-mail de todo mundo, bem como também colocado no grupo de chefe e das chefes, no grupo do conselho diretor, no grupo da coordenação de graduação e da pós-graduação, certo? Bom. Obrigada. Então tá. Tchau, Gláucia. Tchau. Obrigado. Até mais.